A Agência Nacional de Transportes aprovou a publicação do edital para o leilão da Régis Bittencourt. E o certame está previsto para o dia 23 de julho desse ano já. Esse movimento deve trazer impactos para a atual operadora da rodovia, que é o Grupo Arteris. Esse é o assunto, claro, para a nossa colunista da CN Infra, a Isadora Cohen, que está aqui me fazendo companhia. Isadora, seja muito bem-vinda. Boa tarde a você. Obrigada, Zanfer. É sempre um grande prazer estar contigo e com os nossos telespectadores. Prazer é nosso. Olha só, Régis Bittencourt, caso você não lembre, ela conecta aqui São Paulo com Curitiba, né, uma importante rota do Sudeste para o Sul, e ela é conhecida como Rodovia da Morte. Muito acidente acontece ali. E ela é administrada pela Arteris já há quase 20 anos. E eu queria saber de você primeiro, essa rodovia, ela vai para o leilão, a Arteris já está administrando ela, se eu não me engano, há quase 20 anos, está acabando o contrato. Queria saber, Isadora, o que tem de diferente nesse contrato? E o Jorge Santoro, que é ministro do Transporte, fala em 5 interessados. Quem podem ser? Perfeito. Essas suas duas perguntas são excelentes para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Pois é, a Régis Bittencourt, ela já é administrada pelo Grupo Arteris há algum tempo, como você bem colocou, e ela foi um dos ativos em renegociação, assim como outros tantos. A gente já falou bastante aqui, né, Gustavo, sobre a Fernão Dias. E a gente tem aqui a Régis seguindo o mesmo rito das vendas assistidas. Como que é esse procedimento? A Arteris, ela foi um grupo que submeteu 5 ativos para renegociação. Tanto a ANTT, que é a Agência Nacional, e o Ministério, junto com a própria concessionária, negociam a retomada, digamos assim, desse ativo, assistida pelo Tribunal de Contas da União. Uma vez que essa renegociação chega ao seu fim, à sua conclusão, o que acontece é que, e isso foi uma exigência do próprio Tribunal de Contas, isso é submetido ao mercado e aí, naquelas condições que foram pactuadas entre a concessionária e o governo, outros potenciais players poderão aí arrematar esse ativo. E como que é feito esse leilão, no caso aqui da Régis Bittencourt? Quem ofertar uma combinação de critérios, menor tarifa e maior outorga, leva o ativo e fica na operação desse ativo por mais 15 anos, tendo que assumir grandes investimentos que deveriam ter sido feitos pela Arteris no curso desses quase 20 anos que você mencionou e que não foram feitos e que deverão ser realizados, e o grosso disso, nos primeiros 3 anos. E aí o nosso ministro, né, Santoro, realmente deu uma declaração dizendo que já tem aí 5 potenciais grupos interessados. Você bem disse, é uma ligação entre São Paulo e Curitiba e a gente já tem grupos muito importantes instalados nas rodovias do Paraná. O Pátria, né, e a EPR ganharam ativos que foram leiloados, que são BRs também, e podem ser aí bons players nessa disputa. Além disso, a gente tem também os grandes grupos, né, que são inclusive abertos em bolsa, a Motiva, né, a Eco, potencialmente vão se interessar por isso também. Se a gente entender o que aconteceu na Fernão Dias, talvez a gente tenha aí uma disputa acirrada com mais um ativo da Arteris sendo renegociado e, quem sabe, é arrematado até por um outro grupo que não a própria Arteris. Isso é positivo, né, Isadora? Quanto mais pessoas no certame, melhores condições a gente tem, mais possibilidade, não precisa ficar refém de uma empresa só que é a interessada. E esse edital aqui, aprovado pela ANTT, prevê 7,2 bilhões de reais em investimentos. Prevê não, exige, né? Então, o que está em jogo aqui financeiramente falando para a Arteris, Isadora? Pois é, Gustavo, isso é excelente de você ter perguntado, porque a gente começou falando como a Arteris submeteu 5 ativos à renegociação, 5 ativos estressados, porque nesses processos de renegociação a gente tem uma rediscussão, uma redefinição do que pode salvar um ativo que não performou da forma como deveria ter sido performado, e isso, né, potencialmente porque teve atrasos da própria operadora e outras tantas coisas que não saíram como planejado quando ela arrematou esses lotes, por exemplo, na segunda rodada. Aqui na Régis, é o que você disse, a gente tem aí previstos mais de 7 bilhões em CAPEX, sendo que 2,5 desses 7 bilhões vão ser feitos nos 3 primeiros anos. Esse é o benefício aí para o usuário dessa rodovia. Quais são esses investimentos? Por exemplo, 105 quilômetros de faixas adicionais, terceiras faixas marginais, para permitir aí melhor
trafegabilidade, além de outros dispositivos que vão precisar ser colocados e feitos, aí, realizados pela nova operadora ou pela própria Arteris, porque nesse processo de venda assistida, eventualmente a própria Arteris poderá ser a vencedora. Você bem disse, quanto mais players, mais concorrência e isso se reflete em melhores condições de tarifa e até talvez também em uma maior outorga. Sabe uma coisa interessante, Zanfer? Essa outorga, diferentemente do que acontece nas concessões, ela não vai ser direcionada para o caixa único da União. Sabe o que ela vai acontecer com ela? Os players, ou quem ganhar, vai pagar um volume, né, de dinheiro por entrar nesse ativo e esse dinheiro fica disponível numa conta vinculada ao próprio projeto, podendo ser utilizado, inclusive, para mais investimentos que eventualmente sejam necessários. Então, as perspectivas para esses 15 anos são positivas. A gente vai ter a retomada da Regis, que é um importante corredor, e a gente vai ter melhores condições de tarifa e investimentos sendo realizados logo nesses primeiros anos. Você me perguntou, Zanfer, o que isso significa para a saúde da Arteris? Vamos lembrar, você conhece o Florentino Pérez, né? O eterno presidente do Real Madrid. Vamos lembrar quem é a Arteris. A Arteris é um grupo detido pela Abertis, que é uma... espanhola, né? Espanhola, grande empresa, tem ativos mundo afora, e pela Brookfield, que é um fundo canadense que também tem muitos ativos aqui no Brasil e tem tido a sua tese de investimentos muito focada aqui. A Abertis, ela tem ali o Florentino como um dos seus principais responsáveis, né, aí, nos acionistas que detêm a Abertis. E agora a gente precisa entender se a Arteris vai jogar na ofensiva ou na defensiva. O que isso significa somado com o que aconteceu na Fernão Dias? Lembra que a Fernão Dias também foi um ativo estressado, repactuado. Sim. E quem levou? A Motiva, né, na venda assistida. Então, a Arteris já perdeu um grande ativo que contribuía bastante para o seu EBITDA. A gente está falando aí de mais de 300 milhões no EBITDA anual da Arteris que eram provenientes da Fernão Dias. Se a Arteris perder a Regis Bittencourt, isso significa mais 450 milhões anuais de EBITDA. E tem mais um estresse aqui envolvendo a Arteris, você sabe bem, Gustavo, que é o caso da Litoral Sul. Porque além da Regis e além da Fernão Dias, que são ativos que eram, né, ou a Regis ainda é da Arteris, e que potencialmente será arrematado por um outro player, vamos ver como que a Arteris vai jogar nesse leilão. Tem em curso a negociação de um outro ativo da Arteris, que é o Litoral Sul. E o Litoral Sul aconteceu na semana passada também um comunicado dizendo que, embora ele estivesse submetido também ao processo de renegociação assistido pelo Tribunal de Contas da União, as negociações foram concluídas e foram fechadas porque não se chegou a um acordo sobre a indenização que seria devida à Arteris no caso de arremate por um outro grupo. Esses processos de renegociação, Gustavo, eles envolvem o redesenho do edital da competição para uma nova entrante ou mesmo a Arteris poderem continuar no ativo por mais 15 anos, mas eles envolvem também a indenização ao próprio Grupo Arteris. E essa indenização, ela reflete os investimentos que foram realizados e não foram amortizados. Então, no caso da Fernão Dias, tinha um acordo sobre isso. No caso da Regis, tem um acordo sobre isso. Quem entrar vai ter que pagar 120 milhões de reais para a Arteris, se não for a própria Arteris, claro. Exatamente. Eu até pegar um gancho disso, a gente está falando aqui sobre esses 5 concorrentes, existe a possibilidade da Arteris entrar no jogo de novo. Então, 2 perguntas que eu te faço. A Arteris tem uma competitividade privilegiada por já estar no jogo há 20 anos ou esse leilão zero jogo? E minha outra pergunta, nós temos um novo presidente da Arteris, que é o Fábio Russo, que foi justamente presidente da Motiva por 12 anos, né? A antiga CCR. Como que o mercado interpreta essa chegada e o alinhamento entre a Abertis, a espanhola, e também a Brookfield, que é o fundo canadense que também opera a empresa? Excelentes perguntas, Gustavo. Olha, ela pode participar do leilão, assim como aconteceu na Fernão Dias. Participou, mas não apresentou um bid agressivo. Vamos lembrar quem participou no caso da Fernão Dias: Motiva, EPR e a própria Arteris.
A Arteris não deu desconto na tarifa, enquanto a EPR e a Motiva foram muito menos conservadoras e, no fim das contas, o ativo que antes era administrado pela Arteris passou a ser administrado pela Motiva. Talvez a gente tenha uma postura semelhante aqui no leilão da Regis Bittencourt. A Arteris entrando muito mais conservadora e isso refletindo justamente essa, entre aspas, disputa que você mencionou, a gente vai chegar lá. Então, ela pode participar, ela tem grandes chances, porque ela que negociou, né, todo o processo com a NTT, com o Tribunal de Contas, com o próprio Ministério. Ela conhece o ativo melhor do que ninguém, com certeza, mas isso vai depender se ela vai ter uma postura mais ofensiva ou mais defensiva. E por que eu estou dizendo isso? Você tocou nesse ponto perfeitamente, Gustavo. Hoje, os acionistas, eles enfrentam, isso é conhecido no mercado, a Arteris, ela já estava até com mandato para ser vendida, né? O Morgan Stanley, um banco internacional muito conhecido, estava com esse mandato, só que o processo de venda da Arteris não reverteu nenhum resultado. Por quê? Porque justamente estavam em curso as tratativas com o Tribunal de Contas da União. E isso faz com que haja uma incerteza sobre o passivo dessa companhia. Então, a gente precisa ver o que vai acontecer no futuro. Porque a Brookfield, ela tende a ter uma posição mais pró-negócio aqui no Brasil, porque ela está fazendo essa tese de investimentos aqui no Brasil. Mas a Abertis tem negócios no mundo inteiro, Estados Unidos, França, enfim, o aeroporto de Roma, né? Enfim, os acionistas da Abertis têm uma tese de investimentos mais voltada para o mundo. Então, essa tensão entre os acionistas pode fazer com que a Arteris tenha uma posição um pouco mais defensiva se ela participar do leilão da Regis Bittencourt. Não sei, vamos avaliar, né?